Você está ouvindo o programa Falando de Teologia com o irmão Antônio Delson. Tendo o grande prazer de entrevistar aqui o Dr. Adalto Lourenço, que está falando sobre criacionismo científico. Ciência e religião podem andar juntas? A religião, a proposta é o conhecimento da verdade. A ciência também tem essa mesma proposta, é o conhecimento da verdade. Portanto, nesse aspecto, sem dúvida, as duas devem andar juntas. Por exemplo, se tentarmos colocar a teoria da evolução e a Bíblia, perceberemos que algumas questões realmente não funcionam. As duas não andam juntas. Existe uma dificuldade, por exemplo, a sequência que nós encontramos dentro do naturalismo de eventos que teriam trazido à existência o universo, não é a mesma sequência que nós encontramos no livro de Gênesis. Então, nós percebemos que ali existe uma questão de diferença. Daí a pergunta que nós temos é, se as duas buscam a verdade e as duas não estão batendo, ou uma está errada ou as duas estão erradas, porque não existem duas verdades. Deixa-me dar alguns exemplos. O cristianismo, como ele é expresso na Bíblia, ele anda perfeitamente junto com a ciência quando nós tratamos de evidências científicas e leis científicas. Lembramos que teorias científicas são propostas científicas que ainda não foram provadas. No caso, a Bíblia, ela não diz que ela é uma proposta tentando ser provada como verdadeira. A Bíblia se auto-coloca como sendo verdadeira. Alguns exemplos bem básicos. Quando nós estudamos no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, nós vemos o seguinte, ali o texto nos diz que Deus estende Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Que a terra paira sobre o nada, ninguém tem dúvida. Isso é um fato científico. Quando nós estudamos, por exemplo, o posicionamento de galáxias no nosso universo e tudo mais, em 1994 nós descobrimos que o nosso norte galáxico tem um buraco imenso, não tem galáxias ali. Então nós descobrimos um buraco, um vazio no nosso norte sideral. Então, quando examinamos Bíblia e ciência, ou seja, evidências científicas e leis científicas, nós não encontramos, por exemplo, nenhum problema de discordância entre elas. Não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam surgido espontaneamente, mas sim como eles surgiram. A função da ciência é investigar. Nós estamos ali para saber se o universo surgiu espontaneamente ou não, se ele foi criado ou não. A partir do momento que nós excluímos uma por questões preferenciais, daí deixou de ser ciência, porque nós não queremos mais uma resposta. Então, a evolução, praticamente, na maneira como nós a conhecemos, ela está mais relacionada com a vida, propriamente dita. Ou seja, tecnicamente, a evolução seria vida mudando ao longo do tempo. Anfíbios mudam? Claro que sim. Répteis mudam também, mamíferos, aves, sim, plantas mudam, sim, todas essas coisas mudam. Mas isso não é evolução. Se algo já foi provado na ciência, não é mais teoria, é uma lei. Ou seja, já foi comprovado, não existe mais discussão em cima. Se não existe mais discussão, ou seja, já foi comprovado, por que ainda continua se procurando por provas? O que nós temos é o seguinte, dentro da evolução, tecnicamente ela não pode ser considerada lei de forma nenhuma, porque ela não foi provada, ela não pode ser nem ser considerada teoria, porque uma teoria tem que ser testável. Por exemplo, como poderíamos testar que peixes teriam evoluído em anfíbios em laboratório? Isso não é testável. Como demonstrar num laboratório, por exemplo, que invertebrados teriam evoluído em vertebrados? Isso não é testável. Então nós estamos trabalhando com propostas que não são testáveis. Eu trabalho com a parte de fósseis, inclusive com um pouco de datação também. O que nós temos dos fósseis até o presente momento? Nós temos fósseis de peixes, temos fósseis de anfíbios, temos fósseis de répteis, temos fósseis de mamíferos, temos fósseis de aves. Sim, mas os fósseis humanos que são ditos encontrados, Homo erectus, Homo de Java, etc. O fóssil é o fato. A interpretação do que ele foi é o questionável. Então nós Esse Homo de Java tem 5 dentes, apenas um pedaço do queixo. Nós temos uma série deles, por exemplo, o próprio Homem de Java, o Homem de Pequim, são todos, nós sabemos que são problemas seríssimos porque são falsos. Isso é uma questão importante nós trabalharmos. São falsos? Sim. Por exemplo, os Neandertais, nós temos um problema muito sério. Isso aí saiu numa publicação em 2004, no mês de agosto. O Dr. Reinier von Sitten, que foi um dos principais pesquisadores
relacionados com neandertais no norte europeu, depois de uma redatação dos fósseis que ele dizia ter 27 mil, quase 28 mil anos, percebeu-se que esses fósseis eram extremamente recentes, ou seja, não eram fósseis. Inclusive, um dos crânios de Neandertal, que era o crânio padrão, chamado crânio de Paderborn, depois de uma certa pressão, ele confessou que ele havia retirado esse crânio, então era considerado o crânio de Neandertal. Ele confessou que ele retirou esse crânio da tumba de uma pessoa que tinha morrido no ano de 1750. Tá, então, espere aí, você está me dizendo que entre os cientistas evolucionistas existem aqueles que forjam provas. Sim. As descobertas científicas trazem mais luz à medida que o tempo passa? Claro que sim. Nós não estamos discutindo isso. O que nós estamos discutindo é aquilo que foi descoberto, que estava errado e não se publica, e não foi informado. Então as pessoas acham que, por exemplo, com a teoria da evolução, tudo que ela descobriu está correto. E não é. Nós temos descoberto coisas que são totalmente contrárias à teoria da evolução. Daí a teoria ela passa por uma reformulação, só que ninguém sabe por que ela foi reformulada. Qual a razão disso? A razão é que certos pressupostos anteriores estavam errados. Meu nome é Adalto Lourenço, sou formado em Física pela Universidade de Clemson, lá nos Estados Unidos, formado também em Matemática, trabalho com a área de matéria condensada, pesquiso aqui no Brasil como pesquisador independente, trabalho que eu realizo junto a empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias na área anticorrosão. Bom dia, meu nome é Antônio Delso Conceição de Jesus, sou professor titular do Departamento de Física aqui em Feira de Santana, Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou graduado em Física, tenho um mestrado em Mecânica Estatística, em Física, na matéria condensada, doutorado na área de dinâmica orbital, trabalhei com satélites, é uma das áreas de pesquisa que faço hoje, e fiz o doutorado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pós-doutorado na Itália, na cidade de Pisa, no Instituto de Informações Científicas da Itália. E fiz esse doutorado na área de diretrizes espaciais. No momento estou trabalhando também com asteroides triplos e envolvido no projeto de lançamento da primeira sonda espacial no Brasil. E também coordeno 2 cursos de teologia, 2 seminários, um na França e outro na Itália. E pastorei uma igreja, Assembleia de Deus, aqui em Feira de Santana, no bairro do Panorama. Quando eu lembro de tudo o que passei na minha caminhada, vem principalmente o reflexo de tudo que sou hoje. Na minha vida escolar, não aprendi só o básico, mas tudo o que fosse necessário para me tornar uma cidadã. O conforto do ambiente escolar, a dinâmica de trabalhar em equipes de alunos e professores, os quais me ajudaram nos momentos mais difíceis das minhas decisões. Hoje, sou tudo aquilo que construí e que planejei para minha carreira. Derrubei as barreiras e venci os meus limites.